No bate-papo dessa semana, quem está aqui com a gente é o Ricardo França, vereador pelo seu primeiro mandato do partido PRP. E vai contar um pouquinho pra gente, né, Ricardo, como foi essa entrada na política? Você já atuava aí por trás dos bastidores, né? Então, como foi essa entrada? Muito obrigado por me receberem, é sempre um prazer estar aqui. Eu trabalhava em assessoria do Bruno Ganem. Acho que todo mundo conhece, quase foi nosso prefeito aí, agora é nosso deputado. Então eu trabalhava com ele na parte de assessoria e desde 2012, um pouco antes da primeira reeleição dele como vereador, né, que ele foi o mais votado da história da cidade, eu já comecei a assessorar, a trabalhar junto, em conjunto, ver a eleição, acabei conseguindo meu espaço lá dentro e a gente foi trabalhando junto, principalmente nas ruas, né? Acho que todo mundo se recorda e deve me ver ainda comumente nos semáforos atendendo a população, antes era junto com o Bruno, e a gente foi desenvolvendo essa forma no dia a dia de estar mais perto da população, em contato direto, pegando ideias, sugestões. É uma forma de exercer um pouco mais de democracia direta, né? Empoderar o cidadão a trazer sua visão de uma cidade melhor. E fala um pouquinho para mim, né? Falando justamente disso, que é uma característica de vocês, né? Estarem ali frente a frente com o povo. Vocês recebem muitos pedidos, as pessoas realmente param, falam. E antes você fazia isso como assessor e agora como político. Já fala como é essa mudança, o que mudou para você? É bem bacana isso, porque eu tinha uma visão de como que ia ser e eu sempre sou surpreendido dessa forma, né? Tanto o respaldo da população, que foi um carinho muito grande, eu até brinco com todo mundo, né? Eu achava que eu ia bem na minha primeira eleição, na minha primeira tentativa, ia beirar uns 2.500 votos, achando que eu ia estourar nesse sentido, e eu tive mais que o dobro disso, fiquei muito surpreso, e eu sei que junto com a surpresa, com a felicidade, vem uma extrema responsabilidade, é por isso que eu trabalho exclusivamente como vereador, né? Outros colegas ali têm outras profissões, empresas, eu me dedico exclusiva integralmente a isso, porque eu entendo que é fundamental a gente ter um representante buscando estar o mais próximo possível. Então, mesmo depois da eleição, mantive esse contato direto com a população, mantenho até os dias de hoje, no dia a dia no semáforo, e a gente pega de tudo mesmo, todo tipo de pedido, alguns que, infelizmente, a gente tem que orientar, que não cabe ao político fazer algumas coisas, mas a gente sempre orienta, o que cabe a nós de cobrança, de exigências da prefeitura, da manutenção pública, ou de mudanças de políticas públicas, a gente corre atrás. Coisas, às vezes, que não cabem a nós, a gente explica, olha, depende de tal setor, de tal forma de você funcionar e tal. Então a gente vai conversando bastante, é interessante esse contato. E falta cada vez mais a gente conseguir mostrar para o cidadão qual que é o seu papel. As pessoas, infelizmente, têm esse estranhamento às vezes. Eu vejo muita gente de fora vindo para Indaiatuba, quando me vê fica meio surpreso, não entende de primeira, pergunta. Então a gente tem que quebrar esse paradigma de o político só aparece cada 4 anos, a gente tem que fazer o caminho inverso. O político é o maior funcionário do povo e eu acredito que o vereador é o primeiro elo dessa corrente, né? É difícil às vezes você achar o prefeito na rua, só tem um prefeito por cidade, então o vereador tem mais, você tem que cobrar do seu vereador, o que cabe à prefeitura ele vai cobrar, mostrar o problema, e o que cabe ao legislativo ele vai tentar legislar, né? Muito bem, e eu tenho certeza que tendo esse feedback direto do público, estando ali sempre, você tem aí muitas coisas que você já fez pela cidade. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Perfeito. Algumas das leis que eu aprovei aí no meu primeiro 1 ano e meio, 2 anos de mandato, né? Uma delas que eu acho muito relevante é a questão das vagas preferenciais na Zona Azul. A gente tinha um problema muito grande de ter poucas vagas para mobilidade reduzida e para idosos, e essas muitas vezes desrespeitadas. Então, através de um projeto de lei de minha autoria, que se tornou lei, a gente conseguiu estender esse direito a todas as vagas. Ou seja, como que era antes, o idoso, a pessoa com mobilidade reduzida, portando aquele cartão no painel do veículo, podia parar por até 2 horas nessa vaga demarcada sem nenhum custo, sem nenhuma punição. Só que era difícil achar essa vaga, então a gente estendeu esse direito para todas as vagas da Zona Azul. Ou seja, com o cartão do idoso da mobilidade reduzida no painel do veículo, pode parar em qualquer vaga da Zona Azul por 2 horas sem ter penalização. E isso foi uma conquista muito grande, porque até para os comerciantes que têm um público-alvo nesse sentido, seja os idosos ou as pessoas com mobilidade reduzida, eles tinham dificuldade, principalmente na região central, porque esse público não tinha vaga. Né? Então a gente conseguiu estender, modificar isso, pensando tanto no idoso, na mobilidade reduzida, como no comércio em geral. Então é uma das conquistas ali do primeiro semestre, que acabou vigorando no primeiro ano. Né? Além disso, tem também questão da transparência nas obras. É uma dificuldade muito grande para o cidadão entender como que funciona a gestão pública, e muitas obras da cidade estavam atrasadas, algumas foram finalizadas, como o elevado ali do Jardim Hubert, a gente brigou bastante, tem agora uma transparência real do custo esperado, do custo final, os prazos, quando venceu o prazo não, se teve aditivo. Então é uma transparência que não tinha facilidade do cidadão leigo achar. Então você ia lá, caçava contrato,
Para nós, na Câmara, já era um pouco dificultado em alguns momentos, a gente tinha que fazer requerimento de informações. Agora, qualquer um, cidadão comum, tem mais facilidade de ter esse acesso, né? E além disso, né, ainda na transparência, né, escala dos médicos, tem que todos os postos de saúde, hospitais, ter lá a escala, que médico está atendendo, sua especialidade, é uma transparência que foi dada por uma lei de minha autoria. Funcionários públicos, os seus salários também agora estão mais esmiuçados ali, porque antes tinha só uma questão de uma tabela com salário base e uma tabela com salário, com cargo, função. Então ficava muito difícil, tem alguns benefícios que são merecidos e não ficavam claros, agora fica tudo mais claro. Então a gente está trilhando nesse caminho de tentar ajudar o cidadão a ter um empoderamento. E como vereador, vocês têm realmente aí o papel de fiscalizar, né, a prefeitura, o que está acontecendo e tudo mais. Então, com isso, eu quero saber, né, o que você imagina aí para o futuro, né, da nossa cidade, da política na nossa cidade? Eu acredito que o futuro da política, não só no nosso município, mas como um todo, é cada vez mais a gente vê uma renovação, uma mudança e a transparência, uma sinceridade maior com o público, com o eleitor, com o cidadão. Então, essas leis estão vindo e não é porque eles gostam de mim, porque eles me acham o melhor do mundo. Eu sou oposição, a gente sabe que tem um respeito muito grande entre os dois grupos políticos, eles entendem o meu trabalho, mas a coisa vai para frente porque é um clamor da sociedade. São questões que já eram para estar resolvidas e a gente tem que ser vanguardista nisso, na transparência de estoque de medicamentos, que também é uma lei minha de autoria, que foi aprovada agora no começo do ano. Então, uma série de medidas que tem que ir mudando e a gente brinca, né? A eleição, toda eleição é um recado para a próxima. A gente viu o que aconteceu aí na eleição estadual, federal, quantidade de renovação de deputados, de tudo. O povo está cada vez mais atento. E a gente precisa entender, a classe política tem que entender isso, correr atrás de ouvir de fato seus eleitores, a população, ser um representante, né? Nada mais é do que o parlamentar, o representante do povo, e tem que ir atrás. Então isso cabe a todos. Eu acho que é uma tendência, a gente vê cada vez mais o uso de tecnologias, né? Facilidade das redes sociais, a quantidade de cobranças que eu recebo por redes sociais é incrível. E eu gosto porque a minha função é essa, ouvir a população, pegar ideias, sugestões, então tem que se aderir a essas novas formas de comunicação, até para que haja de fato um elo, né? A gente não pode ter representantes que não representam o que a maioria pensa, que a sociedade quer. Então, senão vai ter uma ruptura no sistema, é horrível isso, né? Então a gente tem que se adequar a essas mudanças. Muito bem, dá para perceber que você pegou gosto pela coisa, né? Então, e aí, então pretende continuar continuar aí na carreira de político? Sim, com certeza. Eu literalmente respeito o cargo, o mandato. Eu não sou político, estou político. Eu brinco muito disso, né? Eu estou vereador. Eu tenho alguns colegas ali que são vários mandatos. Eu respeito isso, mas eu não quero ficar para sempre como vereador. Tenho outros objetivos. Quem sabe um dia, muito lá na frente, né? Eu tenho um grupo político qual é óbvio, todo mundo conhece o Bruno Ganente, o Alexandre Pérez, o Arthur Espíndola. A gente faz parte de um bloco que é visto como oposição aqui no município. A gente é muito propositivo. E a gente com certeza aí vai ter eleições no futuro. O nosso expoente é o Bruno, é o nosso candidato natural. Se não for ele, a gente vai fazer uma composição, uma discussão e vai escolher outros nomes. Mas particularmente eu estou aprendendo cada dia mais como vereador. Estou batalhando muito, muito orgulhoso de algumas conquistas, né? Quando teve o PPA, que é para a população saber. O PPA é o projeto plurianual, decide uma linha mestra por 4 anos, atravessando sempre o primeiro ano do próximo gestor, para dar um continuismo. E no PPA a gente conseguiu mover ali 400 mil para o Fundo de Proteção Animal, a gente conseguiu mover 1 milhão para o Bolsa Passe, que é um auxílio ao estudante de baixa renda. Então, eu estou cada dia mais feliz com o meu trabalho e sabendo que eu tenho que me esforçar cada vez mais. Então, não sei se um mandato de vereador é pouco, é muito, mas eu vou dar fim no meu mandato, decidir lá na frente apenas o que eu serei, na próxima. Até brinco, às vezes, quem sabe não sou candidato a nada, mas eu gosto muito do que eu faço, eu quero sempre ser útil e fazer o melhor para a nossa cidade. Bem, um prazer ter recebido você aqui, um prazer conhecer um pouquinho mais da sua história e seja sempre bem-vindo aqui. Maravilha, muito obrigado pela oportunidade. E todo mundo que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, às vezes não me encontra no semáforo. Normalmente me encontra, mas tem minhas redes sociais, tem o semáforo. Busque contato comigo, estou aqui para ser seu representante. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com mais esse bate-papo aqui na TV Exemplo.